km, pessoal, uma exceção não tem problema. Se por exemplo aqui, ó, você atendeu todas essas casas e tal, aí vamos supor, e lá no fundo aqui tem uma única casa só, é um sítio, ou lá no fundo, e esse cliente é a internet. E aqui dá 5 km da sua torre, então dá 5 km do seu AP. Pode abrir uma exceção? Pode, não tem problema. O problema é onde tem várias outras casas aqui, em vez de ter uma casa, tem 5, 6 casas, e aí você começa a abrir várias exceções. Então você abre várias exceções nessa torre, aí no futuro você abre várias exceções em outra torre, aí o tempo passa, você começa a abrir várias exceções. Lá na primeira torre eu coloquei cliente a 6 AM, tá funcionando. E aí você começa a abrir várias exceções em outras torres, onde você vê, você montou uma estrutura via rádio, uma estrutura slides via rádio, cheio de problema. Por quê? Você começa a atender, abrir exceção e atender cliente fora dos 4 AM, começa a dar problema. Thiago, mas eu atendo e a 6 AM não tive problema. Às vezes você não sabe, mas você não está lá na pele do cliente. Quando o tempo fica meio chuvoso, quando começa a chover, você não está lá na asa do cliente utilizando a internet. Então você não tem como saber ao certo o desempenho e ele está tendo lá. Se ele está tendo uma boa qualidade. Você manda mensagem para o cliente falando, a internet aí tá boa? Provavelmente não. Provavelmente é coisa mais difícil a gente fazer. Tem cliente e reclama. Tem cliente e não. Tem cliente e a internet dá uns perrengues ali e ele fica quieto. Porque não tem uma outra opção, principalmente em zona rural. Então assim... E tem muito pessoal que fala, eu não tive problema. Você não teve problema físico de o equipamento queimar e você ter que ir na asa do cliente. Porém, você tem o problema de esse cliente estar mais longe, tá atrapalhando a modulação do AP. Principalmente onde a gente trabalha um rádio AC. Onde a gente trabalha um rádio AC, um painel AC, os clientes estão muito longe, atrapalha o desempenho do painel. Ele está mais próximo da torre, está mais perto, está dentro do ângulo de cobertura, dentro da área de cobertura. Então assim, o rádio não consegue atingir lá a sua modulação máxima, modular lá em 4x. Então, pessoal, várias coisas que começam a acontecer e pode ser prejudicial para você. O CCQ pode estar oscilando muito do rádio do cliente. Ora o CCE está em 70%, ora o CCE cai para 40%. E aí ele fica naquela oscilação. E aí o cliente vai jogar um jogo online, por exemplo, e ele vai ter dificuldade. Então assim, eu não aconselho a fazer instalação de acima de 4 AM. E aqui eu coloquei, com essas definições em mente, o correto a fazer quando iremos atender cliente a mais de 4 a 5 km, devemos colocar uma segunda repetidora de sinal do nosso sinal principal, da nossa torre principal. Então assim, é aquilo que eu falei para vocês ali em cima. Você tem a sua torre, a sua primeira torre, você está atendendo esse tanto de casa. Aí aqui, deu 6 km de distância. Em vez de você ir atender dessa torre, você monta uma segunda torre e atende esses clientes. E tá a segunda torre e você atende esses clientes. Então assim, não é que você vai perder cliente, muito pelo contrário. Você tem que ganhar cliente, mas você tem que ganhar cliente de forma honesta e de forma transparente. Você queria que uma pessoa fosse na sua asa, instalasse um serviço, instalasse um plano por assinatura e fosse uma porcaria? Não. Então, e você não é